Oi, pessoal, boa noite agora. Vamos começar. Oi, Adriana, que bom te ver. Carmen. Bom, eu vou parar de dizer oi todo mundo, vamos começar. Todo mundo está me vendo? Faz dedinho assim, por favor, só para confirmar. Obrigada. Agora, vamos lá começar. Hoje, qual foi o assunto que nós escolhemos? O 400, porque da vez passada nós vimos o 300, né? Então, vamos andar para frente, vamos ver o século XV, que é o 400, e vamos ver alguns artistas, vamos ver algumas ideias, e eu queria só dizer uma coisa, que eu vou focar na pintura, porque a arquitetura a arquitetura e a escultura vão ficar um pouquinho mais adiante. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é que hoje nós não vamos ver ainda os três maravilhosos, Leonardo, Michelangelo e Rafael, tá? Nós vamos focar em outros artistas muito importantes do Quattrocento, muito importantes mesmo, e que vocês vão amar. Eu escolhi, muito difícil escolher obras. E aí eu tentei escolher umas obras bem significativas da carreira deles, né? Para que a gente possa fazer uma análise, nem que seja uma análise rápida, mas a gente vai acabar entendendo um pouco do espírito do Renascimento com um século adiante do que nós vimos para trás. Eu vou fazer, como eu estou vendo hoje que tem bastante pessoas que eu não vi, que não vieram na vez passada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma passagem, uma retrospectiva, sem falar muito, dos slides do 300, tá certo? Que assim, quem não viu, Verinha não viu da vez passada, Carmen não viu, Adriana, então o pessoal que não viu vai ver, mas olha, vai ser rapidinho, eu não vou nem falar sobre os temas, vou só passar mesmo os slides, tá? Então, só uma coisinha que eu queria dizer rapidamente é que depois que eu passar os slides, eu vou falar um pouquinho sobre o espírito do 400 e depois a gente começa a ver as imagens, tá bom? Aqui nós vamos começar, né, o renascimento do 300. Vai ser rápido, para a gente não atrasar o nosso próximo interesse. Então, vamos lá. Recuperação da arte clássica, que foi o grande objetivo do Renascimento. Aqui uma visão geral com alguns artistas, que nós vamos ver agora e nas outras lições. Alguém está com o microfone ligado? E aí, que mais? Isso é uma grande ideia, teocentrismo versus antropocentrismo, o homem como centro, né, o centro das ideias, o centro do mundo, a concepção antropocêntrica, não é? E também os elementos doutrinais que, de alguma maneira, ainda persistiram. Doutrinais, eu digo cristianismo. As três fases que são divididas, que os historiadores dividiram. O 300, o 400 e o 500, né? Século 14, 15 e 16, cada qual com grandes contribuições para a arte da Europa Ocidental. O encontro da tradição cristã como uma forma de representação espacial feita a partir do início do século XV. Né? Muitos outros temas, não só a arte sacra, mas muitas outras coisas, inclusive a mitologia grega, greco-romana, porque a gente vê aí o retorno ao clássico. Os principais artistas, tem gente aqui que não acaba, Michelangelo, Rafael, muita gente que a gente vai ver ao passar das aulas. Olha aí, a imitação era fundamental, a imitação da natureza, da realidade visível, né? A imitação dos modelos clássicos. Hoje, por acaso, nós vamos ver a Primavera de Botticelli, que é essa maravilha que eu coloquei no 300 só para ilustrar. A ideia clássica, como vocês estão vendo, né? À esquerda, a Vênus capitulina, que é a Vênus pudica, e à direita, a Vênus de Botticelli, Nascimento da Vênus, que praticamente na mesma posição, porque é uma imitação e assim um desejo muito grande de trazer os clássicos de volta. Uma coisa importantíssima, a perspectiva, né, que surgiu, que foi esquematizada, a perspectiva
da parte com toda a matemática, científica mesmo, a geometria, tudo isso vai ser visto. Eu mostrei isso aqui do Piero della Francesca, né? A perspectiva, como é que ela funcionou, como eles usaram, é uma realidade tridimensional em vez da bidimensional. Isso foram os elementos da perspectiva que nós vimos, linha do horizonte, ponto de vista, linhas de fuga, ponto de fuga, tudo isso foi esquematizado no Trecento. Olha só, eu peguei essa imagem da Santa Ceia, do Da Vinci, onde nós vemos os elementos da perspectiva, ponto de fuga, linha do horizonte, todas essas ideias de como você olhar para a obra de arte, como você identificar os personagens e a importância de cada cena. Isso eu gosto. Eu vou parar, só para ler essa frase, porque eu acho ela maravilhosa, que é o espírito do humanismo. Não se pode imaginar um mundo sem o saber, sem o conhecimento. Não se vai a lugar nenhum com a ignorância, não se governa. É um moto para os nossos dias, a partir da obra da Escola de Atenas, que é o que vocês estão vendo, do Rafael, que está lá na Stanza della Assinatura, no Museu do Vaticano. Aqui, novamente, né? Influência da cultura clássica, os escritores como Nicolau de Cusa. Aqui nós falei sobre o Marcílio Fitino, que foi um grande tradutor, que trouxe dos textos gregos, ele traduziu dos originais gregos, ele traduziu os filósofos, Aristóteles, Platão, porque na Idade Média essas traduções eram muito fajutas, então ele foi um grande estudioso, ele foi patrocinado pela família Medici, e ele assim conseguiu trazer os clássicos gregos com excelentíssimas traduções para os estudos da arte clássica e, obviamente, dos textos clássicos. Aqui eu falei muito da consolidação do racionalismo, da ruptura profunda com a submissão do conhecimento à crença. O conhecimento não queria mais ser submetido à crença, não é? Queria a liberdade de pensamento, era uma postura predominante na Idade Média, essa submissão à crença, ou seja, a religião, ou seja, a igreja ditando todas as ordens. Racionalistas, muita influência do filósofo Platão, que tinham uma inspiração profundamente racionalista. Falei dos humanistas, né? Grandes expoentes que foram Marcílio Fitino e Pico della Mirandola, os coleguinhas da Teca, e falei sobre os pensamentos deles, né? Aí essa frase também, anima copula mundi, a alma racional como termo médio entre o divino e o terreno. Esses dois, Marcílio Fitino, Pico della Mirandola, eles foram extremamente importantes na parte de literatura, traduções e da exaltação do humanismo. Leonardo da Vinci, papel extremamente importante na física, anatomia, geologia, botânica, como vocês sabem. Falei sobre o gótico internacional, não é? Que se desenvolveu muito na Borgonha, na região da Boêmia, lá em Praga, no norte da Itália, no começo dos anos 300 e no final dos 300 e começo dos 400, e mais tarde foi o gótico internacional que se espalhou pela Europa Ocidental, principalmente quando o papado esteve em Avignon. Ele foi muito importante na França. Falei também sobre todo esse movimento de Idade Moderna, de modernismo, das inspirações. Mostrei esse quadro, essa obra que é muito bonita também, que é a Anunciação de Fra Angelico, que já mostra a natureza, vocês veem aqui à esquerda, todo esse jardim, todo esse cuidado, aqui a perspectiva, a narrativa é importantíssima, aqui você vê as mãos de Deus na hora da anunciação do anjo a Maria, o primor que é essa asa, a roupa, tudo isso, né, mostrando como o homem estava se distanciando do gótico, como estava se distanciando da arte bizantina chapada, sem perspectiva e sem dramaticidade.
um grande artista, Simone Martini. Essa obra dele, que é do gótico senese, é uma obra muito importante também. E começou ele de 1300, ele é do 300, extremamente importante, Simone Martini, como o Duccio di Bonicenia. Eu escolhi esse retábulo porque ele tem apenas 50 metros. Essa parte da Madonna é a frente e essa parte dos quadradinhos é a vida de Jesus, que é a parte posterior do retábulo. E as iluminuras. Falei um pouco das iluminuras, porque eu acho super interessante, eu acho muito importante, que é uma arte sensacional, né? Que é essa pintura decorativa feita nos livros, que eram todos transcritos à mão pelos padres, nos escritórios, né? Nos mosteiros, né? E o livro mais famoso ilustrado chama-se As Riquíssimas Horas do Duque de Berry, que é um livro de orações de 1410. Esse é super conhecido, super famoso. E as iluminuras dele são excepcionais. Bom, começamos então falando um pouco sobre o humanismo. O homem é o centro do mundo, a razão e o conhecimento são os valores máximos a serem buscados. E eu escolhi essas duas obras, uma de Tiziano e uma de Giorgione, mostrando a infância, né? A juventude e a idade madura, que era a velhice. Aqui, tanto no lado do Tiziano, de 1512, como do Giorgione, de 1513, a temática é a mesma. Continuando, chegamos no grande expoente do Trecento, renascentista, que foi o Giotto di Bondone. Esse homem fez uma revolução com as obras dele, ele foi aluno de Cimabue, né, e fez obras incríveis que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. A Capela Scrovegni, por exemplo, ou Capela Arena, porque antes dela ser cristã, ela era uma arena romana, e os afrescos que estão lá, eles foram executados entre 1304 e 1306, é uma das obras-primas mais importantes da arte ocidental. Capela Scrovegni é toda pintada em afresco pelo meninozinho aqui. Ai, cadê? O Giotto. Tem um telefone tocando aqui do meu lado. Bom, O Beijo de Judas foi uma das obras que eu escolhi lá da Capela Scrovegni. A gente dissecou bem essa obra. Depois, a Lamentação, também eu falei sobre todos esses itens aqui à esquerda, os anjos, a árvore, etc. Também dissecamos bem essa obra do Giotto, que também é da Capela Scrovegni. Detalhes da obra. A arquitetura do Trecento, com essas imagens dessas catedrais, dessas igrejas, a Catedral de Siena à esquerda e o interior à direita, Santa Maria Novella embaixo e a Ognissanti ou Santa Croce, não sei, não me lembro, aqui em cima. A obra mais incrível da Renascença, que foi o Duomo de Brunelleschi, né? Que na Santa Maria del Fiore, que isso foi uma coisa impressionante, que ele foi a Roma, ver o Pantheon de Roma para estudar aquela arquitetura, aquela sustentação, como fazer isso, e foi revolucionário. À esquerda, o campanário de Giotto, e elas estão todas em Florença. Aqui, o Quattrocento é o que nós vamos começar a ver, mas não vamos ver ainda essas pessoas que a gente está vendo agora. Bom, pronto. Chegamos onde vamos começar a aula de hoje. Aquele foi só uma rápida retrospectiva do que eu já tinha feito. Começando o Quattrocento. No Quattrocento, muitas inovações na pintura, muitas inovações na arquitetura, em vários segmentos, literatura, tudo isso. A pintura, vamos falar um pouco dos retábulos, as pinturas em madeira, né, da Idade Média, várias folhas, eram os retábulos articulados para os altares, tríptico, dípticos, aí dependendo do tamanho dele, ficavam fechados ou abertos para a liturgia. Os pigmentos eram a têmpera com pigmentos naturais, né, desde a pré-história, misturado a uma substância que dá liga,
que é a liga do pó do pigmento. Então, essa substância, o que era? Era a gema de ovo. Tinha muita durabilidade, porém, tinha um problema, ela era quebradiça. Então, a gente vai ver que muita obra bonita que a gente vê hoje, porque como elas eram feitas em madeira, né, aí acontecia esses pequenos acidentes, né? A outra coisa do Quattrocento, a representação da figura humana, adquiriam solidez, majestade, adquiriam poder. Os grandes artistas, naturalistas, né, com todo o racionalismo do classicismo, eles representaram muito bem, como Botticelli, Piero della Francesca, Ghirlandaio, né? O Giotto, depois do Giotto, o marco mais decisivo foi Masaccio, que nós vamos falar um pouco dele, né? E o Masaccio, ele é muito importante, né? E uma vez se disse dele, foi o primeiro que soube pintar homens que realmente tocavam os pés na terra. Eu achei linda essa frase. Realmente o Masaccio foi incrível na arte. Morreu super jovem, acho que ele tinha 27 anos, imagine. E um grande escritor que a ele devemos conhecer todas essas pessoas, que foi Giorgio Vasari. Giorgio Vasari foi um pintor e arquiteto maneirista de mérito secundário, né, que eles consideram, mas a importância da obra dele, que foi uma biografia dos grandes artistas do seu próprio tempo. O nome dessa obra se chama, eles consideram uma enciclopédia, A Vida dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos, e é uma das fontes primárias para o estudo da vida e da obra de todos os artistas deste período. Aqui nós vamos ver um pouquinho esse texto que eu fiz, que fala sobre a Era Dourada do Renascimento. O humanismo amadurece e se espalha pela Europa. A reconquista da Península Ibérica é importantíssimo. Obras literárias dos árabes, Avicenas e Averroes, e dos gregos, de Aristóteles, Platão e Plotino. Plotino era um neoplatonista, um neoplatônico. Aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg facilitou e barateou a divulgação de conhecimentos. O domínio sobre a técnica pictórica e a perspectiva de ponto central, que criam a ilusão do espaço tridimensional, que é aquilo que eu mostrei na vez passada. E o afastamento radical em relação ao sistema medieval de representação. O sistema medieval de representação, aqui ele considera como a arte bizantina, né? Aquela arte chapada na madeira que não tinha fundo, não tinha detalhe, não tinha sentimento, não tinha dramaticidade. Então, e era muito sacra. Com o advento do humanismo, do homem como centro, com o advento da riqueza da classe dos burgueses, né, que encomendavam não mais muitas obras sacras, porém obras que retratassem sua família, seus filhos, queriam ostentar, queriam mostrar riqueza, né? O outro diferencial em relação à arte da Idade Média, dinamismo nas cenas e gestos, histórias são contadas na obra, descoberta do sombreado ou do chiaroscuro. Se vocês olharem nessa obra, ela tem movimento, ela conta uma história, e se vocês olharem no chão, vocês vão ver as sombras dessas pessoas. Ou seja, essas são pessoas de verdade, aquelas assim que colocam o pé no chão, né? Elas não estão mais sentadas num trono, como uma Madonna, com uma criança no colo que tem cara de adulto. Não, essa já começa a ter um sentimento. Isso é uma obra do Masaccio. Vamos lá. Olha que coisa mais linda. Essa é a Capela Brancati. É uma capela que fica dentro da igreja de Santa Maria del Carmine, em Florença. Para muitos, a capela é uma espécie de Capela Sistina do século XIV, um dos marcos iniciais da Renascença italiana. Essa capela é totalmente pintada. E é engraçado, a gente olha a fachada da igreja, né? Uma fachada românica, uma fachada extremamente modesta, parece que nunca nem foi acabada, porém, quando você olha para o interior dela, é impressionante. Essa obra do Masaccio é muito interessante, e eu gostaria de levar vocês a ter um olhar, sabe, de descoberta
para ela, porque ela tem muita coisa legal aqui, muita coisa que a gente pode ver e que é muito, muito interessante. Vamos lá, vamos começar aqui com a historinha. Primeiro, a família Brancati tinha como patrono e protetor São Pedro. A maioria dos afrescos que estão dentro dela são em homenagem a São Pedro ou de cenas bíblicas que São Pedro está lá na história. Entendeu? Então, vamos ver aqui. O espaço e tempo são representados de forma inusitada, sintética e simultaneamente. Por quê? Eu vou contar a historinha que vocês vão ver como ela está sintética e 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, 3 cenas que essa obra está retratando. Aqui à esquerda, vamos ler esse texto. Os apóstolos em volta de Cristo são tratados de forma igual. Ou seja, Cristo não está bem grandão, como era a arte bizantina, porque ele era o mais importante, não. Está todo mundo mais ou menos na mesma estatura, né? Porque eles possuíam a mesma dimensão moral no fato que está se passando na frente deles. Está acontecendo uma história aí. As figuras são organizadas de forma simétrica em volta de Jesus. A cabeça de Cristo é o ponto de fuga do afresco, reforçando o posto da figura principal e mais importante da narrativa, Jesus. Então, você está vendo, as linhas convergem para Jesus. Agora, eu vou contar a historinha desta obra, que é uma história bíblica. É uma conversa entre Jesus e Pedro, que Jesus perguntou sobre um imposto que estava sendo cobrado, se era só para os estrangeiros ou para os locais. Pedro responde: para os estrangeiros. Aí então Jesus diz: vá ali na beira do mar, lance o anzol e o primeiro peixe que aparecer, você abre a boca do peixe e você vai retirar dentro uma moeda. Pegue esta moeda e pague o tributo. Bom, já contei a história, né? Vamos ver como é que ela começa. Está aqui Jesus no centro, aqui está à sua esquerda Pedro, apontando para o mar. Aí, segunda cena, Pedro na beira do mar. Olha aí, tudo simultaneamente. Pedro aqui na beira do mar, pegou o peixe, pegou a moeda, Pedro volta e entrega a moeda para o coletor de impostos. Olha que interessante. Realmente é uma história contada, não é? É uma história contada aqui. E uma coisa muito sintética, mas tem movimento, tem perspectiva, tem dramaticidade, tem linguagem. E uma coisa, não sei se vocês notaram, o coletor de impostos é o único que está vestido à moda italiana. Todos os outros estão vestidos como judeus do seu tempo. Você vai ver as montanhas no filme, a perspectiva. Então, tem muita coisa interessante a se descobrir nessa obra. E outra coisa, olha lá, Pedro aparece 3 vezes, Pedro simultaneamente. O mesmo personagem aparece 3 vezes na obra. Ele falando com Jesus, ele pegando a moeda na boca do peixe e ele entregando a moeda ao coletor. É super interessante, não é? Essa nova maneira de contar uma história, de fazer uma representação. Bom, próxima, a ressurreição do filho de Teófilo, também é um episódio em um ambiente da época, com figuras como, olha, presta atenção, ali à direita, Masolino, Leon Battista Alberti, Brunelleschi e ele mesmo em um autorretrato. Aqui, esses 4 que estão aqui. Essa aqui tem uma cabecinha aqui. As 4 pessoas são artistas e eles estão representados nesse quadro. E a história também. São Pedro está aqui no estandarte pregado na parede, sendo venerado por esses monges. Não é? À esquerda, você vê Pedro ressuscitando o filho de Teófilo, que tinha morrido há 14 anos, mas o Teófilo disse que só liberaria o Pedro se ele mostrasse a verdade das palavras e da força de Jesus, da força da fé que ele estava convencendo as pessoas, que ele estava evangelizando. E assim, Pedro ressuscitou o filho de Teófilo, que a gente vê aqui, esse rapazinho despido,
com ossos, exatamente para mostrar que ele saiu de dentro de uma cova, ele saiu de dentro de uma tumba, não é? Estão vendo? E aqui todas as outras pessoas vestidas com as roupas renascentistas. Pedro não, Pedro está vestido como ele era, né? E aqui no estandarte também. Mais uma homenagem ao patrono da família, Brancati. Aqui, umas Madonas de Masaccio, essa aqui à esquerda, a gente ainda vê um toque bizantino nela, né? Não tem muita emoção, aliás, a pobre da criança deve ser um idoso de 80 anos que serviu de modelo, e aqui do lado, aqui no centro, tem uma Madonna muito linda, ela já mais terna, segurando o bebê já tem as mãozinhas prendendo no braço dela, já existe uma certa intimidade, né? O bebê mais ou menos sorrindo, e aqui à direita tem outra Madonna, com a Santana e Nossa Senhora e o menino, mas também ainda muito estático, né? Você vê uma simetria, tem anjo de um lado, tem anjo do outro, tem coluna do trono aqui de um lado, exatamente igual do outro, anjos de um lado e do outro, ou seja, não é ainda aquela arte humanista que está se desenvolvendo no 400. Essa obra de Masaccio aqui à esquerda, todo mundo conhece, porque ela é muito conhecida lá na Capela Brancati, muito famosa, a gente vai logo direto para ela, que é a expulsão do paraíso do Jardim do Éden. Essa imagem, pouco tempo depois que ela foi pintada, colocaram umas folhinhas de parreira aqui no sexo deles, eles ficaram, né, aquelas coisas meio estranhas. E aqui você tem também uma narrativa. O anjo que expulsa, está no Gênesis. Aqui, esses tracinhos que saem dessa porta, é a voz de Deus expulsando os dois. A dramaticidade do rosto de Eva é impressionante para aquela época. Olha a dramaticidade dela. O movimento, eles estão andando, o Adão segurando o rosto de vergonha, né, por ter caído na tentação, e eles estão caminhando, estão sendo expulsos. É uma cena que está acontecendo. Aqui à direita, olha só, a expulsão do Jardim do Éden de Michelangelo, que está na Capela Sistina. E foi uma grande inspiração, o Masaccio, para o Michelangelo criar essa cena, né? Aqui à esquerda, quem que está bem no meio? A árvore, né? A árvore do bem e do mal, a árvore da vida e a tentação. À esquerda, um panorama lindíssimo, com folhas, com árvore frondosa, com tudo, com as pedras, é o jardim, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, já tem um prenúncio, olha aqui o tronco seco, um prenúncio da desgraceira que vem aí na vida deles. À direita, um ambiente completamente árido, né? A Eva, que era linda aqui, parece um manequim da Vogue, quando chega aqui do lado de cá, olha como é que ela está. Um rosto deformado pela dor, pelo remorso, né? pela vergonha, né? E os corpos assim muito esculturais, porque o Michelangelo ele fazia escultura no afresco, muito expressivo. O mesmo anjo que você está vendo ali de vermelho no Masaccio, você está vendo aqui no Michelangelo, na Capela Sistina, e lá na Capela Brancati. Muito interessante. Eu fico apaixonada quando eu vejo essas correspondências entre artistas daquela época, sabe? Que eles ficam um olhando o outro, vão para Roma, vão ver como é que foi construído o Pantheon, vão ver como foram construídas aqueles prédios do Fórum de Roma. Tudo aquilo é importante para que eles fizessem as suas próprias artes. Essa aqui, que é de Masaccio também, essa obra, que é a Santíssima Trindade, como se fosse um buraco na parede, mas não é. Ela é chapada, ela é um afresco pintado. A tridimensionalidade dessa obra é uma coisa muito, muito impressionante. Muito, muito impressionante, porque deixa eu só pegar aqui minha cola, que é a Santíssima Trindade, que é linda.
Vocês estão vendo aqui o Deus Pai, né? E o Filho crucificado com duas imagens, normalmente São João e Nossa Senhora, e aqui embaixo duas pessoas ajoelhadas, que são as pessoas da família Brancati que encomendaram a obra. Aí, isso é como se fosse uma capela imaginária, né? Elevada a um nível que somente pode ser alcançado com o nosso olhar, sem que jamais possamos entrar aí com os nossos pés. É uma capela para se ver, é uma ilusão, ela é ilusória, né? Quando eu peguei esse plano aqui, da perspectiva, que ele pode ser remontado em até 8 planos diferentes. Você contar aqui essas linhas da pessoa que está vendo, tem 8 planos diferentes nesse afresco. Né? É impressionante. Desde a imagem de Deus mais no fundo, que já segura Jesus crucificado, tendo aos seus pés Maria e João, né? E depois, até à frente, no primeiro grupo, que se encontram as figuras de 2 patronos, possivelmente família Lanzi ou Berti. E, finalmente, um sarcófago com os esqueletos, vocês estão vendo aqui embaixo? Um sarcófago com os esqueletos, que diz assim, algo assim: eu fui o que tu és, e o que eu sou, tu serás. Assim, o conjunto serviria como uma lembrança da transitoriedade da vida e da fé como única salvação. Aqui, ele está aqui dentro da Santa Maria Novella, está aqui a igreja, né? Essa capela da Santíssima Trindade, que não chega a ser, não é uma capela, ela tem a ilusão de uma capela, mas, na realidade, ela é um afresco na parede. E eu acho isso assim fantástico. Da última vez que eu fui ver isso, se as minhas netas estiverem me ouvindo, vovó, eu levei vocês lá e vocês viram. Vocês podem não se lembrar, mas vocês viram isso aí. Bom, vamos sair do Masaccio agora e nós vamos para o Mantegna, Andrea Mantegna, que é um pintor excepcional, de 1431 a 1506, né? E essa obra que eu escolhi, ela está na Galeria de Brera, em Milão, e eu acho ela sensacional. Foi uma novidade absoluta na época. O Mantegna colocou o espectador dentro da obra, num momento muito dramático, que Nossa Senhora recebe o corpo morto do filho, né? E eu estou aqui nos pés de Jesus, participando com ela desse momento trágico, desse momento dramático. Né? A gente vê aqui as marcas no pé dele. Essa posição que o Mantegna pintou Jesus se chama escorço. Escorço, que é o encurtamento do corpo, que você encurtamento do corpo, e normalmente, claro que você tem que estar numa posição de ver essa figura humana. Agora, se você olhar lá para a cabeça de Jesus, ele está com a cabeça do tamanho normal, né? O escorço é isso, mas ele está com o corpo encurtado. Essa é uma perspectiva que foi muito usada por Mantegna e pelos artistas do Quattrocento. Muito usada, não, mas depois que ela foi descoberta, realmente ela foi muito valorizada. E a morte aqui é descrita como ela é, uma morte fria, uma morte triste, como ela é, dramática, não é? E as cores que ele, assim, quase monocromáticas, né, para mostrar mais ainda essa sensação de tristeza, que aqui não tem alegria, não tem cor. Aqui no detalhe a gente vê um pouquinho, olha as lágrimas de Maria. Se alguém aqui é ligado no Picasso, vocês estão se lembrando das lágrimas da mulher que o Picasso pintou, não é? Quem curte aqui o Picasso vai se lembrar daquelas lágrimas da mulher com um lenço. Eu acho que o Picasso olhou para esse quadro e se inspirou nas lágrimas de Maria. Outra coisa que ele diz é essa sensação e os efeitos ilusionistas, né? O Mantegna, ele foi protagonista no cenário artístico de Mantua por 40 anos. Ele foi para Mantua. Olha aqui, olha que beleza de exposição.
Ele está na Galeria di Brera, em Milano. Olha como fica linda essa exposição dele, essas cores azuis das paredes, de matar, não é? Bom, o Mantegna foi convidado pelo Marquês Ludovico III Gonzaga, de Mantua, né? E que convidou em 1460 para ser o artista da corte, com altíssimo salário para a época, e ele sendo o primeiro artista eminente a residir, de fato, em Mantua. E sua obra maior no período que ele ficou lá foi pintada num aposento do castelo, que é o Palazzo Ducale ou Castelo de São Jorge. Tem esses dois nomes que eu encontrei, né, lá em Mantua, e se chama a Sala dos Esposos. Né? Na realidade, era uma sala de audiência, não era uma sala de esposos, mas tem uma série de afrescos que incluíam os retratos dos membros da família Gonzaga, né? E que essa obra foi terminada seguramente em 1474. Esse óculo é uma coisa sensacional, foi escolhido para fazer o convite, ele está lá no teto. Olha que ilusão de ótica essa pintura faz com essa guirlanda de frutos e folhas, e essas pessoas olhando para baixo, é muito interessante, é muito criativo, eu acho. Né? A Sala dos Esposos. Eu vou mostrar agora quem são os esposos. Aqui, à esquerda, a família do Ludovico Gonzaga, que mandou pintar tudo isso para celebrar. Vocês estão vendo que ele está com um papel na mão, recebeu desse mensageiro esse papel, riscaram. Isso é para dizer que o filho dele, Francesco, foi escolhido cardeal pelo Papa, e então eles estão celebrando, a família toda está aqui. A mulher dele foi muito importante na política, e ele aqui, o Gonzaga, né? Aqui outra cena da família, tendo ao fundo Mantua, né? E a família está aqui. E aqui é um detalhe lá de cima do óculo, que mostra essa mulher negra de turbante. Por que ela está aqui? Por que ela foi incluída aqui? Porque os serviçais que trabalhavam na corte do Ludovico, sendo principalmente pessoas que vieram do norte da África, isso dava status. Era para mostrar o quanto eles eram ricos e quanto eles podiam ter um staff grande trabalhando para eles. Continuando, aqui são detalhes do teto, né, das paredes. À direita, aqui tem uma efígie do Calígula. Olha aí, mais uma vez, um retorno ao clássico greco-romano, o imperador Calígula. Aqui em cima também imagens dentro desse pequeno triângulo que se chama tímpano. Tá vendo aqui? Há uma mulher com toda essa roupa dela, que a gente fala o planejamento, muito interessante. E aqui à esquerda, o que aconteceu, ele colocou o rosto dele no centro desse florado aqui. Ele está bem camuflado, mas dá para ver que é o rosto de um humano, né? De um homem. Interessante, também achei muito interessante isso. Bom, vamos continuando e vamos mudar de artista agora. Eu não sei quem foi que fez um risquinho. Eu gostaria muito de que vocês me dessem um sinal se vocês estão vendo um risco azul. Vocês estão vendo, né? Então, não sei como alguém passou. Estamos, sim, eu estou vendo. E alguém passou o mouse em cima ou o dedo, ou não sei, e riscou. Agora ele vai ficar riscado até o fim. Ou então, se alguém tem essa ideia, passa aí de novo, mas para ver se apaga, tá? Porque as obras vão ficar com esse risco azul e eu não posso fazer nada daqui. Tá bom? Então, para tirar, você tem de sair e entrar, não sei se compensa. Não complica muito, minha irmãzinha, não dou conta disso tudo, não. Vamos ficar por aqui mesmo. Eu não sei quem foi. É um pontinho embaixo, bem embaixo da tela, que alguém postou para escrever. Então, tem que encostar de novo e deletar. Exatamente. Alguém encostou o dedinho na tela para escrever, alguma coisa assim? Bom,
Mas tem que desacionar o controle embaixo, na parte, no rodapé. A pessoa que fez, não sou eu não posso fazer nada. Bom, vamos seguir riscadinho de azul mesmo, ainda bem que foi pouco. Bom, aqui mudamos de artista, vamos para o Bellini, que foi também um artista excepcional. Vamos sair um pouco de Florença, já passamos por Mantua, agora vamos para Veneza. Tá? Veneza, com o Giovanni Bellini, que fez esses retratos. Ele era um retratista, assim como a família dele. O pai dele já era pintor. Ele e o irmão Gentile Bellini já frequentavam o ateliê do pai. E aqui eu mostro essas duas obras. Uma obra sacra, que é Cristo Morto entre Dois Anjos, de 1460, e essa do Dode Leonardo Loredan, que foi de 1501, né? Que já sofre uma influência de Flandres, porque ele está de 3/4 aqui o tamanho dele. Zé, não me deixe mentir. Então, e aqui o Bellini, vocês estão vendo que o busto dele é mais alto, aparece menos do corpo, e já o Dode aparece mais, né? A riqueza desse tecido dele, a perfeição, é muito, muito impressionante. Essa nova maneira de enquadrar, ele herdou do Antonello da Messina, né, que trouxe todas essas novidades lá de Flandres, lá do Renascimento dos Países Baixos. Tá? E é uma dignidade, que ele colocou muita dignidade no personagem, por causa do seu cargo, né? Um cargo de muita solenidade, e ele fez exatamente isso com digamos, uma visão psicológica do Dode, né? Ele mudou, como eu tinha lido, ele mudou as velhas técnicas para as novidades. Quais são a grande novidade? A pintura a óleo, que ele trouxe, que ele foi buscar, que ele aprendeu a usar, vindo de Flandres, vindo do Renascimento dos Países Baixos, né? Porque até então era o pigmento, né, com a gema de ovo, era têmpera, e ele já fez essa grande inovação. Esse Cristo Morto é realista, mas também é assim, eu não sei nem como eu definir, porque quando eu olho para o Dode, eu acho ele tão real, sabe? Eu acho ele tão de carne e osso, é uma figura, e ele me passa assim, uma placidez, apesar do cargo altíssimo que ele tinha lá em Veneza, né? Mas ele tem muita dignidade. O Cristo, eu já acho, é uma imagem meio caricata, que não tem muito realismo de humano. Essa obra que eu escolhi, que eu adoro, que muita gente já viu, que está na Frick Collection, né? Lá onde? Em Nova York. Essa obra do São Francisco é maravilhosa, maravilhosa. Ela é grande, ela fica naquela sala que tem uma lareira, que de um lado tem uma obra do El Greco, rodeado por dois Hans Holbein. Um é o Lutero, se eu não me engano, e o outro é o Cromwell. Ou não é o Lutero, é o Thomas More e o Cromwell, um à direita, outro à esquerda, e é o Greco no centro. E em frente dessa obra, quem tem uma boa memória, na hora eu tivesse aqui, a Tecla vai se lembrar, quem está bem em frente é exatamente essa do São Francisco, que é uma obra cheia de simbolismo, né? E ele representou o São Francisco no deserto ou o êxtase de São Francisco. É um momento retratado na pintura, a estigmatização de São Francisco na montanha de Laverna. São Francisco, reza a lenda, segundo a lenda e a biografia dele, recebeu os estigmatas de Jesus, que são as marcas dos pregos de Jesus e na cruz, e que São Francisco recebeu isso como uma prova de devoção e da sua humildade, do seu apego
apego à pobreza, que ele não admitia nenhum tipo de posse, né? E foi assim que ele criou a regra franciscana. Então, o Bellini imaginou essa estigmatização como um momento de transformação humana no divino. Exatamente, São Francisco, aquele humano extremamente devoto, se transformando no divino. Por quê? Porque ele recebeu as estigmatas que são que é o que mais identifica o sofrimento da cruz, não é? São as marcas dos cravos e do lado da lança que Jesus recebeu. São Francisco viveu em condições precárias durante toda a sua vida, né? Isolado em mosteiros, como mostra a pintura. Aqui, por acaso, tem uma caverna, e essa pintura é provavelmente uma representação simbólica do santo. São Francisco está em êxtase religioso, talvez recebendo os estigmas. Algumas coisas, alguns elementos que eu separei. Aqui, do lado direito, temos o burro, né, que pode ser interpretado como um símbolo de humildade e paciência, né? Depois temos a caveira, representando a mortalidade, acolhida na última estrofe do Cântico do Santo. A caverna, que está aqui, atrás das costas dele, pode relacionar Francisco a São Jerônimo. Vocês lembram que São Jerônimo vivia numa caverna e foi lá que ele fez a transcrição da Bíblia para o latim, né? A Vulgata, tirou do grego, passou para o latim, que se chama Vulgata, e assim toda a Europa Ocidental, a Itália, Portugal, França, todos puderam ter acesso, todos não, quem sabia ler e quem os padres deixavam. Ler a Bíblia no latim. E aqui ele está relacionando a São Jerônimo, que também vivia numa caverna, ou numa cela. O riacho, aqui, né? No meio termo, à esquerda, simboliza quem? Moisés, né? Em uma grande fonte. Enquanto a árvore estéril, essa daqui, representa a sarça ardente do Antigo Testamento, né? A pintura representa não só a estigmatização, mas também a canção daquele Cântico do Sol, composto por São Francisco. O Cântico do Sol é uma canção religiosa que valoriza a criação da natureza por Deus. Então, é uma obra muito cheia de significado, cheia de simbolismo, que a gente tem que conhecer um pouquinho a vida do santo para poder entender todas essas mensagens. Agora, vamos ver o bonitão, não é? Que vocês viram que estava ali no meu perfil, que é o Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, de 1444 a 1510, né? E ele fez algumas obras que todo mundo ama de paixão: Nascimento da Vênus, A Primavera, Vênus e Marte, e mais um monte. Então, ele era florentino, considerado um outsider, porque ele não tem uma pintura convencional. Ele conserva algumas características góticas, porém, do Renascimento também. Ele é uma mistura de ambos os estilos, do gótico e renascentista, né? Nós vamos ver a obra do Nascimento de Vênus, de 1484, que é uma têmpera sobre madeira, é uma obra gigantesca. Netas, nós também vimos isso lá no Uffizi, viu? Não se esqueçam disso. Depois a vovó vai tomar o ponto. Aí, olha, eu já falei, a pintura é exclusivamente mitológico, né? E ela é inspirada naquela obra grega da Vênus Capitolina, tá bom? Vamos só falar assim, rapidamente, que eu vou colocar a obra na tela. Olha a bonitona aí. Coisa mais linda. Todo mundo é apaixonado por essa obra. Todo mundo é apaixonado por essa obra. Não tem nem perigo de chegar na Galeria Uffizi e todo mundo vai direto para lá. Aí, vamos falar um pouquinho dela, porque eu já tenho uma surpresinha. Eu vou passar um pequeno vídeo, rapidinho, de 1 minuto e 50, para vocês verem. A deusa romana do amor. O céu, Urano, e a terra, Gaia. Eles dois tinham um filho chamado Cronos ou Saturno, que era o tempo. Saturno, assim, aí esse malvado
comia Urano, comia todos os filhos, então não tinha descendência nunca. Aí um dos filhos dele foi escondido, que era o Cronos ou Saturno, Sueli sabe isso de cor e salteado. Ele castrou o pai com uma foice e jogou os seus órgãos genitais ao mar, de onde nasceu a Virgem. Por isso que ela é dita que ela nasceu da espuma do mar. Olha a espuma aqui embaixo da concha. Né? E só um detalhe, a concha na antiguidade grega, ela significa o órgão sexual feminino. Então, ela está nascendo, não é propriamente nascendo, porque a história diz que ela está chegando, desembarcando na ilha de Chipre, tá certo? À direita tem o Zéfiro à esquerda com a Clóris, e à direita tem a Flora querendo envolvê-la com o manto. Né? Tem tudo a ver, esse nascimento tem tudo a ver com aquela ideia de... como é que diz? De renascer, de chegar na luz, né? Como um nascimento. E tem um bebê por aí. Agora eu vou passar o videozinho. Minutinho. Bom, é o que nós vamos ver agora. Nascimento da Vênus. A Vênus vai desembarcando na ilha de Chipre. É uma obra que mostra a perfeição da estética feminina, como um ícone da cultura do Renascimento. Não é propriamente o nascimento, mas vocês vão ver alguns elementos da história, da mitologia. Né? Ela chegando na conquilha, o vento Zéfiro, que está soprando, porque ele está soprando, como é que se diz? Ele chama o sopro do vento fecundador. E ele está abraçado a um personagem feminino que alguns identificam como a ninfa Clóris e outros como o vento Aura. Né? Olha aí, eles vão estar abraçados. Aí tem uma explicação. Por que eles estão abraçados? É uma simbologia deles serem físicos, ou seja, é um ato de amor que moveu a Vênus com o vento da paixão. Esse sopro dela move a Vênus com o sopro da paixão. Sobre as margens, nós vamos ver as flores, né? E vemos uma das horas, que vai ver à direita, aquela que está segurando o manto, que quer envolver essa daqui. Ela é uma das horas. Quem é a hora? 4 horas. 4 horas são as 4 estações. Né? E ela está segurando esse manto, vocês estão vendo que o manto está todo cheio de flores, que ela quer cobrir a nudez da Vênus. Mas o Zéfiro, ele ao contrário, ele quer mostrar a beleza, ele quer mostrar toda essa espontaneidade da Vênus quando ela vai surgindo do mar. Isso é muito bonito, né? E as flores que ela tem, que a Flora tem, são flores, olha aí, esse vestido manto rosa, bordado de mirtilo, prímulas e rosas, né? Esse vestido sedoso, decorado com guirlandas de rosas e flor de lis. Esse pigmento azul era assim, extremamente caro na época. É uma beleza que a gente não para nem se cansa de admirar. Ela, a Vênus, é a Vênus pudica, pois cobre a sua nudez com as mãos e os longos cabelos louros. É a prosopopeia da pureza, símbolo de simplicidade e beleza da alma. Agora eu vou tirar essa imagem.
Não. Oi, voltei. Gostaram do videozinho, dedinho? Viram o vídeo legal? Todo? Deu para entender? Legal, né? Eu estou vendo a Ângela e a Jaqueline fazendo sinal. Aqui, olha aqui, essa obra também é outro ícone, uma obra super icônica do Botticelli, que é a composição da primavera. Vamos ver um pouquinho dessa composição. É muito interessante, porque no centro da obra está ela, não é? A Vênus. A Vênus que pode ter sido inspirada numa obra de Ovídio ou nos versos de Lucrécio, né? E outra coisa é que ela é citada também como um amor platônico, né? Já que a Academia Platônica lá em Florença estava muito bem, como é que se diz, estruturada, porque da vez passada nós vimos a família Médici, né? Era louca por Platão, o Cosme o Velho fez toda esse desenvolvimento da parte filosófica a partir das traduções, que eu falei da outra vez, do Marcílio Fitino, não é? Então, essa moça, dizem que é a Simonetta Vespucci, que era a mais linda da época. Outras fontes dizem que não, que a Simonetta Vespucci era essa daqui, uma das três graças. Mas então vamos agora ver um pouco sobre esse modelo. O que ele colocou aí? Existem zilhões de interpretações, de significados, de simbologia, muita coisa interessante mesmo. Ela está aqui no centro, a Vênus, ela é exatamente no centro da obra, em cima dela, lá em cima, na cabecinha dela, tem o quê? A única figura horizontal da obra, que é o Cupido, que tem uma venda nos olhos, tá? E arma o seu arco e a sua flecha em direção às três graças. As três graças que são a beleza, a castidade e o prazer, não é? E à esquerda deles tem um rapaz que está assim, um pouco ligando para essa cena, para essas graças e tal, mas a gente pode identificá-lo como o Mercúrio. Por quê? As sandálias dele têm asinhas, têm asas. Então, ele é identificado como o Mercúrio. E ele tem na mão, olha meu cursor, um caduceu. O caduceu é o símbolo do Mercúrio, assim como a sua sandália alada. E ele está espantando a chuva. Olha as nuvens aqui na altura das árvores, né, das laranjeiras. Ele está espantando com o caduceu as nuvens para que não chova e a primavera se prolongue, não é? Já que o nome da obra é a primavera. Vindo para o lado direito, aí a gente vai ver uma historinha também muito interessante. Nesse grupo, a mulher floridamente vestida espalha flores. Agora vamos falar de novo. Se lembram lá atrás que tinha... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá vendo aqui o Zéfiro e a Clóris, né? Pois bem, então vamos andar para frente. Deixa eu ver. Ok. O Zéfiro e a Clóris. Aqui, esse azulado aqui é o vento, é o Zéfiro, que seduz Clóris, que está grávida e que, nesse momento que ela é seduzida por ele, ela se transforma em Flora. E aqui está a Flora, linda, maravilhosa, né? Que é o símbolo da primavera, com suas flores, com sua beleza, com tudo que tem compondo essa natureza riquíssima ao redor dela. Existe uma interpretação que essas duas janelas aqui, uma de cada lado da Vênus, seriam pulmões. Outros dizem não, que é um coração. Outros dizem não, que é só uma apologia à natureza. No chão, vocês vão ver que todo mundo está com o pezinho no chão, mas ela está com uma dimensão mais elevada. Está vendo que ela está um pouco mais elevada, apesar dela estar mais para trás, né? Ela não está em primeiríssimo plano,
mas ela está mais elevada, como se ela estivesse flutuando, não é? E os outros, e todas as outras estão mais à frente. A gente vê que todas as figuras estão na vertical. Essas duas aqui à direita estão em diagonal, e o único que está na horizontal é o Cupido, lá em cima. Quer dizer, tudo isso a gente começa a ver na composição da obra e tem os seus significados e os seus porquês, né? Inclusive, esse anjo, olha, não quero ser maldosa, mas essa roupa do Zéfiro aqui, com essa parte de tecido muito proeminente, e ele engravidando a moça, já fica assim, pensando em algumas maldades, né? Não, Angelita? Olha aí. Por que eu escolhi esses dois? Era a Simonetta Vespucci, que era considerada a mulher mais linda de sua época. Imagine que ela era casada, né, com o Vespucci, mas não era o Américo, e ela faleceu com 23 anos de tuberculose. Dizem que ela era amante do Giuliano de Medici, que é esse rapaz aqui do lado, e que dizem também que serviu de inspiração para o Mercúrio, como modelo, e que ela, a castidade, seria, ela sim, a Simonetta Vespucci, e que está de olho nele. A gente não vê aqui muito o detalhe do olhar, mas o olhar dela está direto em cima dele, desculpe. E que ela seria a Simonetta Vespucci, de verdade. Olha como ela era linda, realmente, essa mulher era linda demais. E, voltando aqui, só uma coisinha. O Giuliano de Medici, vou beber aqui uma aguinha. O Giuliano de Medici, ele era irmão do Lourenço Magnífico, né? Que era a família Medici, que eram os donos de Florença e eram mecenas fantásticos. Ele morreu assassinado naquela emboscada que aconteceu dentro da igreja, que se eu não me engano foi a missa de Páscoa, que a família Pazzi, né, que se chama a Conjuro dei Pazzi, pegou a família toda em emboscada, avançaram nos dois irmãos, mataram ele de faca, e o irmão, o Lourenço Magnífico, conseguiu fugir pela sacristia, né, e se salvou. Não terminou o dia, todos os Pazzi já tinham sido exterminados de Florença. Essa é a Conjura dei Pazzi, que ela está em todos os livros de história, e ele morreu super jovem. E lá na capela, viu, netas, que nós fomos lá na capela Medici, tem os túmulos, né? Aí tem o túmulo do Lourenço e tem o túmulo do Giuliano. O Giuliano, se eu não me engano, é aquele que está vestido com uma armadura de guerreiro romano. Vocês se lembram? Que ele está no túmulo lá em cima. Bom, aqui, continuando, sim, só lá no outro, só para terminar, que eu não terminei sobre a alegoria, ele diz, tem um crítico que fala que é uma elaborada, aqui a primavera, é uma elaborada alegoria mitológica da fertilidade florescente no mundo. Só para encerrar sobre a primavera, a obra pode ter sido um presente de casamento de Lourenço Magnífico para o seu primo banqueiro e advogado, Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, que se casou em 1482. Existem algumas outras explicações do surgimento dessa obra, mas a que tem mais repetição é essa do presente do casamento. Aqui já passamos, e aqui são mais duas obras, e essa daqui eu acho que deve ter sido uma restauração desgraçada, porque a obra parece que foi pintada ontem. Essa Calúnia de Apelles, que também é uma história mitológica. Aqui o Apelles, que foi caluniado, ia ser assassinado, e essa aqui é o grande amor da vida dele. E por que os dois estão nus, praticamente? Porque eles não têm nada a esconder. Essa é a explicação. E o decor, né, a decoração do espaço,
toda no interior grego, ou romano, mais grego, com esses frisos, com esses arcos, não é? E todas essas imagens de baixo relevo. E aqui as Tentações de Cristo, que é uma das paredes, um dos afrescos lá da Capela Sistina, e o Cristo, olha onde é que ele está, aqui em cima do monte, à esquerda, lá no alto, e toda essa multidão de gente, que todos eles têm os seus significados, né? Mas o Cristo está lá em cima. Bom, vamos encerrar, porque eu já falei demais, e vamos falar agora sobre essa pessoa, essa figura que se chama Jerônimo Savonarola, ou Hierônimo Savonarola, que foi um padre dominicano, pregador de Florença, renascentista, que ele ficou muito conhecido por supostas profecias para a destruição de objetos de arte secular e de apelos por uma reforma católica. O que ele queria era que os Médici saíssem do poder, ele queria voltar a um mundo que ele chamava Florença vai se transformar numa nova Jerusalém e acabar com todos esses prazeres, com todos esses pecados, não é? E começou a fazer as fogueiras, de verdade. Daí surgiu aquela expressão, a fogueira das vaidades. E o pior, vocês não sabem, é que sabe quem colocou obra de arte lá dentro, quem colocou suas obras de arte lá dentro, porque foi muito influenciado por ele, pelo Savonarola, o próprio Botticelli. Passou uma época da sua vida fanático, seguindo o Savonarola, e queimou suas próprias obras de arte. Então, é uma coisa para lamentar. Isso ficou o termo conhecido como a fogueira das vaidades, né? E o que mais que ele fez? Brigou com o Papa, né? Brigou com o Papa, aí realmente não se deu bem, que era o Alexandre VI. Nessa época, Florença estava em guerra com a França. O Savonarola queria defender Florença, não queria que os franceses entrassem, né? O Papa queria participar da Santa Liga para fazer a paz entre as nações, que Florença não é uma nação, mas enfim. E o Savonarola se opôs e botou toda a turma de Florença contra o Papa. Não deu outra. Ele também aprontou algumas, dizendo que caminhava sobre brasas e que não se queimava e se gabou demais. Aí chamaram ele para caminhar sobre as brasas. Aí ele disse que não é bem assim, vou mandar um representante. Quando o representante chegou na praça, que viu aquele braseiro no chão que ele tinha que pisar para mostrar que ele tinha fé, disse, eu não vou queimar meus pezinhos também, não. Aí, o que aconteceu? Isso se chama ordália, né, Teca? Aí, o que aconteceu? O grande prestígio de Savonarola começou a declinar. Ele foi excomungado em 1497, né? E o Papa ameaçou uma interdição em Florença. Isso ele combatendo os Médici direto, né? Aconteceu que ele foi condenado, sob tortura, ele confessou que tudo que ele dizia, que ele se gabava disso, daquilo, outros milagres, tudo era mentira, e acabou sendo morto, morreu na fogueira, condenado pelo Vaticano, depois dessa excomunhão, e ele morreu em 1498. Bom, aí, repetindo aqui, por hoje a gente encerra, cenas dos próximos capítulos da emocionante saga da arte renascentista. Que nós vamos ver aqui? Tem alguém com uma coisa ligada por aí. Bom, o que nós vamos ver aqui para adiante? Nós vamos ver a Capela Sistina, de Michelangelo, nós vamos ver o mecenato, importantíssimo, aqui é o Cosimo de Medici e aqui é Lorenzo Magnífico, né? O Papa Júlio II, vocês se lembram que ele mandou construir a Capela Sistina, que ele queria aquele túmulo que era maior do que a Santa Sé, o túmulo dele,
que é o Giuliano della Rovere, que se tornou o Papa Júlio II, que teve um papado longo, né, de 20 anos, 1503 a 1523, e os artistas contratados foram Michelangelo, Bramante e Rafael. E Rafael lá também pintou a Escola de Atenas, lá na Stanza della Signatura. E eu encerro, mais uma vez, com o nosso cartazinho aqui, que eu recebi gentilmente da nossa amiga Claudinha. Agradeço a todos vocês por estarem aqui, né? Hoje batemos recorde de 97 pessoas, chegamos a 100, estamos a 97, que eu fico muito feliz, quero me aumentar. Aí, fico muito feliz de estar aqui com todos vocês e achando que está valendo a pena eu estudar tanto, eu fazer essa live com as minhas amigas, com os meus amigos e os amigos dos amigos, que é isso que está mais me encantando, são os amigos dos amigos que estão chegando, que são todos super bem-vindos. Agradeço a todos vocês que estão aqui durante 1 hora me escutando, blá, 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 né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que cada vez mais a gente precisa da arte, cada vez mais a gente precisa buscar a sanidade na arte, como dizia Louise Bourgeois, né? A arte é garantia de sanidade. E é isso que a gente precisa nesse momento difícil. E é a minha proposta, de levar a minha amizade, meu estudo e esses momentos de um pouco de conhecimento a mais na vida de todos nós que gostamos de viajar, que somos curiosos, que gostamos de aprender. E isso é o que conta da gente, nesse momento que está em isolamento, que está dentro de casa, que muitas vezes algumas pessoas estão longe de suas famílias, e a gente bebe dessas fontes, não é? Da antiguidade, do Renascimento, e acrescenta alguma coisa, porque a beleza sempre acrescenta, não é? E essa é a minha proposta. Agradeço a todos vocês de estarem aqui nesse momento, terem passado esse tempo comigo. Espero que eu não tenha falado demais, nem tenha perturbado muito vocês. E agora, se alguém... o microfone pode ser aberto, vocês, por favor, estejam à vontade. Boa noite. Parabéns, maravilhosa. Bitoca, foi maravilhoso. Obrigada, Bitoca. Muito obrigada. Obrigada, minha garota. Cada uma de vocês que eu estou vendo aqui, cada uma de vocês que eu estou vendo aqui está me dando uma enorme alegria. Bitoquinha, foi ótimo, meu amor. Amei. Beijo, obrigada a vocês. Obrigada, Bitoca. Muita gratidão. Parabéns. Vamos fazer mais. Foi muito legal. Sassazinha, minha linda, você gostou, amor? Gostou, mas eu afundi um pouquinho, Bitoca, mas parabéns. tira ponto, viu? Heloísa, obrigada pela presença, Heloísa. Obrigada, Beatriz. Foi Marcelo, obrigada por ter vindo. Zé também. Maravilhosa. Nossa, adorei. Obrigada, Bitoca. Muito bom. Olha, parece que a gente está junto, né? A gente se agarra aqui com a tela do computador, que está certo. Você é genial. Obrigada, viu, Beatriz, pelo convite. Obrigada, Heloísa. Olha, Heloísa, você também precisa começar a preparar alguma novidade para a gente, né? Sim, não. Beatriz Milhazes, está aí chegando. Está chegando. Beatriz Milhazes, nós vamos assistir a Heloísa. Olha, eu faço questão de assistir essa Beatriz Milhazes. Super. Pois é, nossa, já tem um tempo, né? Já a Beatriz está saindo. Pois é, vamos todos assistir Beatriz Milhazes e eu vou ser uma grande distribuidora do seu link aqui em Fortaleza. Ai, que maravilha. Obrigada, querida. Parabéns. Heloísa, gente, boa noite. Beijo. Muito obrigada.